Boa noite a todos. Todos bem? Graças a Deus, né? Esse tempo, apesar de ser um pouquinho impreciso, né? Ele é até agradável, não é muito calor, não é muito frio, cai uma chuvinha, daí tem sol, né? A gente consegue ver todos os climas mesmo dia. Bom, hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 24. Não pôr a candeia debaixo do alqueire. Esse capítulo tem uma peculiaridade, né? O Kardec, como vocês todos sabem já, ele era um professor, um homem muito didático, né? Um educador, um pedagogo. Ele foi preparado para codificar a doutrina espírita em dezenas de encarnações, né? Ele não surgiu, não reencarnou nesse planeta como o codificador, né? Ele reencarnou como Hipólite, um homem muito culto, um espírito preparado, né? E que quase aos 50 anos recebe essa missão, que já estava acertada no plano espiritual, para que ele codificasse a doutrina espírita, ou seja, organizasse, né, todos os ensinamentos que os espíritos da turminha do grupo da verdade, né, iriam nos passar, coordenado por Jesus, né? A particularidade desse capítulo é que ela não tem aquela partezinha, quem lê o Evangelho conhece, que fala em instrução dos espíritos, né? Então, aqui, as falas, né, os textos após aquela parte do Evangelho, que é um texto do Novo Testamento, as palavras que estão colocadas aqui, as explicações dadas, foram dadas por Kardec, né? A interpretação. Óbvio que ele estava sendo inspiradíssimo e amparado pelo plano espiritual, mas é uma peculiaridade, porque todas as outras têm as instruções dos espíritos, né? No final, que são espíritos que espontaneamente fazem a sua colocação mediante experiência própria, porque esses espíritos estão lá, desencarnados, né? Mas eles tiveram uma passagem pela Terra. São Luís, né? Santo Agostinho, alguns nomes que a gente não conhece, reis, né? São pessoas, foram encarnados e desencarnados, eles descobriram, né, o cristianismo de outras formas, né? Então a gente vai falar um pouquinho desse capítulo e eu vou explicar para vocês o seguinte: não pôr a candeia debaixo do alqueire. Candeia é uma lamparina, né? Que é claro que naquela época não havia luz elétrica, certo? E alqueire, para nós hoje, é uma unidade de medida, né? Para eles, era um vaso, um pote que cabria não sei quantos litros lá, de qualquer líquido ou fruta, enfim, né? Então, porque eu vou mandar o Consolador prometido. Quem é o Consolador? O que consola? Consola aquilo que você fala assim: não, minha filha, você fique bem, é assim mesmo, Deus sabe o que faz. Aí você ouve aquelas palavras e fala: ah, tá, dali 2 minutos você está mal de novo. Por quê? Você precisa entender o que te aconteceu. Você precisa entender que não é injustiça, que não é punição, que não é falta de sabedoria de Deus, que a providência divina sabe exatamente o momento em que as coisas devem vir. E o Espiritismo veio, ele clareou, né? E a gente ainda tem, né, uma baita dificuldade, ou não, para entender muitas coisas que os Espíritos nos dizem. Eu me peguei acho que foi a semana passada, lendo uma revista, a revista Espírita, um texto lá. Gente, eu falei: meu Deus, não é desse planeta. Eu li umas 3 vezes para poder começar a entrar na ideia do Espírito, para poder entender do que ele estava falando.
Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estudar doutrina espírita. Quem não estuda não consegue praticar. Aí vocês vão dizer, mas o Chico era um espírito iluminadíssimo. Ele não estava no nosso nível de evolução. Ele estava muito adiante. Nós temos que estudar, entender, aí a gente absorve, porque faz parte, entendi, está lá a minha personalidade, agora eu vou fazer. Vou experienciar. Posso discordar muitas vezes, mas um dia a gente vai entender que é o certo. Que Deus nunca erra. Né? Um outro texto tem aqui, é que Jesus, né? Como vocês percebem que é um caminho didático de Jesus? Não é um caminho em que você tem que abstrair. Ele está falando de coisas práticas, de convivência, de dia a dia. Moisés, Jesus, o cristianismo e o espiritismo para abrir as nossas cabecinhas, né? Ele também fala aqui nesse texto para que a gente não vá aos gentios pregar. Os gentios da época eram os pagãos, né? Quando ele disse para os apóstolos para que não fossem pregar para os gentios, não é porque ele não queria convertê-los ou ensiná-los, enfim. É porque ele sabia que eles não estavam preparados. A semente tinha sido jogada em outro lugar. Ela ia germinar de outra forma. E tudo lá na antiguidade, né, tudo era muito local. Então, assim, os judeus, os samaritanos, os gentios, eles não se misturavam. Eles não se misturavam. Hoje a gente vai para, sei lá, né? No Brasil, o povo brasileiro, vai lá na Espanha, vai lá no Recife, não tem? Isso era muito difícil. As distâncias eram... E as crenças, né? Elas batiam muito de frente, porque eram praticantes ferrenhos. Né? Então ele fala para que não vá, né, pregar aos gentios, porque também não vai acontecer nada. Eles não vão entender, né? Quem que vai aos gentios depois? Que aí começa um trabalho. Paulo, né? Saulo de Tarso, que virou Paulo, que tem as cartas, tem as viagens, né? O baita trabalho que ele teve. Mas já, quanto tempo depois que Jesus já tinha desencarnado e que Paulo veio surgir para poder fazer essa divulgação cristã. E teve bastante empecilho para ele, né? Agora, a última que eu queria falar é: os sãos não precisam de médico. Jesus, eu não vou ler o texto bíblico, espero que vocês leiam em casa, né? Porque assim ficar mais interessante, vocês vão ficar curiosos. Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são eles os que mais necessitam de consolação, e aos cegos, humildes e de boa fé, porque pedem que lhes dê à vista. E não pregava, ele não ia aos orgulhosos, porque eles criam possuir toda a luz e não precisar de nada. Lembra onde que a gente falou dos pseudo-sábios? Foi, acho que o Beto, né? A gente fala, os pseudo-sábios é aquele cara que fala, eu já sei tudo, não preciso aprender mais nada. Esse é o que tem mais que aprender. Que aprendiz a gente vai ser por todas as encarnações. Né? Até a hora que a gente chega lá no topo da pirâmide. Mas sem desiludir, mas vai levar um pouquinho de tempo. Então, quando ele diz os sãos não precisam de médico, veio aqui
uma situação da mediunidade, né? Que mesmo que eu passe um minutinho, eu faço questão de esclarecer. Essas palavras de Jesus, elas vêm bem de encontro ao Espiritismo. Há quem se admire que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e que são capazes de a usarem mal. Nós tivemos um acontecimento recente, né? Mas ele não fazia o mal, ele fazia o bem, com a mediunidade. Os atos dele é que estão sendo colocados em questão. Mas ele tinha mediunidade, senão ele não ia conseguir curar, enfim. Eu estou falando daquele, o João de Deus, né? Sem julgado. Essa é a minha visão. Então, a mediunidade, ela não é um dom. Tirem isso da cabeça. Não é um presentinho que Deus reservou para os bonzinhos, bonitinhos, os que vão no centro espírita direto, que conhecem tudo. Não. A mediunidade é uma faculdade orgânica. Nós temos 5 sentidos. A mediunidade seria a 6ª. A gente já tem dificuldade de trabalhar com esses 5, né? Tem ou não tem? Tem. Né? Homens, principalmente, eu acho que homens, as mulheres vão concordar comigo. Fazer 2 coisas ao mesmo tempo, eles não conseguem. Tudo é nós, é verdade. Olha lá, a Nália resumiu tudo, né? Me desculpem os rapazes, mas é uma coisa inevitável, né? Então, a mediunidade, ela é concedida a todos. Todos aqui têm mediunidade. Só que ela é uma faculdade orgânica, latente, como todas as outras nossas faculdades. O que é latente? O espírito tem a mediunidade. Ele possui o dom, que as pessoas acham que é um dom mediúnico. Mas ele pode praticar essa mediunidade de várias maneiras. Então, eles dizem aqui, ó, é inerente a uma disposição orgânica de que qualquer homem pode ser dotado, como de ver, ouvir e falar. Não há nenhum homem, por efeito do seu livre-arbítrio, que não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra, senão aos incapazes de proferirem coisas mas maior seria o número dos mudos do que os que falam. Né? Que se Deus tivesse concedido a mediunidade só aos espíritos bons, ia ter muito mudo. Né? A mediunidade, teríamos poucos médiuns. Né? Olha aqui a realidade, eles estão lá em 1800. Deus outorgou a faculdade ao homem, lhe dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir o que delas abusa. Aí vocês falam, poxa, mas Deus não pune. Aqui todo mundo fala isso aqui. Quando vocês lerem, toda vez, em qualquer mensagem, punir, Deus puniu? Não. Deus deu a liberdade para que nós sofrêssemos a consequência daquilo que a gente praticou. Deus não pune. Não foi ele que jogou o dado e fez, agora vai te acontecer isso. É a consequência daquela causa, o efeito daquela causa. E para terminar, a mediunidade não implica necessariamente relações habituais com espíritos superiores. Se a gente não estudar, né? Se a gente não colocar amor no coração, se a gente não se despedir do orgulho, da vaidade, da hipocrisia, como dá trabalho. Mas é que eu gosto bem, né? Vamos tentar, vamos fazer. Né? A vida fica fácil, ela fica mais leve. Vamos, a palavra da moda, desapegar. Por quê? Porque o apego faz queimar todos os nossos neurônios. Se preocupa com o carro, com a casa, com a mansão, e com as ações, e com... E aí? E a pessoa vive quando?
ou não? É algo para a gente, né? Eu já estou terminando, viu, Ju? É apenas uma aptidão que serve de instrumento mais ou menos útil aos espíritos em geral. Agora a frase ótima. O bom médium, pois, não é aquele que se comunica facilmente, mas sim é aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Unicamente neste sentido é que a excelência das qualidades morais do médium se torna onipotente sobre a mediunidade. Então vamos praticar. Gente, vamos fazer um esforço. A energia do planeta está pesada. Está tudo muito difícil. A mídia só joga coisa pesada para a gente, né? Vamos sorrir. Passou aquele jornal que só falta sair sangue pela televisão, né? Não, vamos desligar, vamos ouvir uma música, vamos ler um livro. Vamos entrar nessa sintonia. É claro, a gente tem que se organizar para poder saber das coisas, tem que estar integrado, né? Mas vamos usar a prece, vamos usar a leitura, vamos usar o pensamento, o sentimento para melhorar. Não vamos embarcar nessa sintonia e nesse barco, porque ele não vai levar a lugar nenhum se não afundar antes. Porque o mal nunca vai vencer. Nunca. Desculpa o adiantado da hora, né? Que Deus e os espíritos amigos que aqui me orientaram e me inspiraram, possa fazer o mesmo com vocês. Abrir o coração de todo mundo e colocar mais amor. Muito obrigada pelos olhares gostosos e essa energia maravilhosa que essa casa tem. Vamos agora nos concentrar, fechar os nossos olhos, abrir os nossos corações e colocar os nossos ouvidos para as palavras do querido Espírito, mentor da noite, que vai completar o nosso Evangelho. Boa noite, queridos irmãos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos. Quando Jesus nos disse: eu vos dou a minha paz, então façamos com que essa paz que Ele nos deu permaneça nos nossos corações, nos nossos pensamentos, nos nossos afazeres diários, nas relações interpessoais, com nossos familiares, amigos, conhecidos, e também por aqueles que às vezes se comportam como nossos inimigos. Lembrando sempre que eles também estão caminhando para a evolução que tanto acreditamos e confiamos. Quando Jesus encarnou aqui no planeta Terra, Ele sabia tudo o que iria encontrar, conhecia nossos pensamentos, conhecia nós, irmãos deste Mestre amado, e com toda a sua sabedoria, com todo o seu amor, foi nos mostrando o caminho, foi nos mostrando a verdade, nos mostrando o que é a vida, que muitas vezes nos perguntamos qual o sentido da vida.
E Jesus nos mostrou. Quando prestamos atenção em cada palavra, em cada frase que o Mestre nos dizia, percebemos que elas têm mais do que um sentido, tem mais do que uma lição, tem muita verdade ali que podemos vivenciar em todos os tempos, sempre atualizadas. Ele não escondia nada, apenas deixava uma janela aberta para que a luz do sol pudesse penetrar e nos conduzir nessa caminhada maravilhosa que é a caminhada evolutiva. Quando ele nos disse, deixai brilhar a vossa luz, o que devemos analisar é que temos em nós uma luz que durante muito tempo ficou escondida. Nós nos comportávamos como o alqueire que escondia essa luz. E aos poucos ela foi se mostrando, se irradiando. É com esse pensamento que deveremos abraçar essa luz maravilhosa que ainda não está totalmente à mostra, mas ela está em nós, encarnados e desencarnados. Deixai brilhar a vossa luz, não a escondam. E sobre a doutrina espírita, ou a doutrina dos espíritos, que passaram todos os ensinamentos para o nosso querido Kardec codificar, por quanto tempo se escondeu essa luz pelo medo de perseguições? Não foi fácil. Espíritas eram mal vistos pela influência dos poderosos que se achavam os donos da verdade. Mas deixemos brilhar esta luz pouco a pouco. Não necessitamos de sair pregando. Não necessitamos. Mas com os nossos exemplos, nossa postura, já estamos deixando brilhar a nossa luz. Com a nossa fé, com o nosso amor ao próximo, com a caridade pura, estamos deixando brilhar a nossa luz. Espíritas não precisam mais esconder, não precisam mais ter medo das críticas, apenas compreender que esses irmãos, que muitas vezes criticam, são influenciados a se comportarem assim. Mas isso não vai impedir que possamos deixar brilhar a nossa luz.
todas as palavras que posso transmitir aos senhores sob a orientação dos espíritos que nos conduzem a essa casa maravilhosa de amor, de bondade e que nos conforta sempre.